Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Boa noite, obrigado pela participação aqui no Estúdio Gaúcha. Bem-vindo. Uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da Gaúcha. Ministro, os advogados que representam o Partido Ecológico Nacional, o PEN, entraram com uma ação para que volte a valer a regra anterior de que a prisão ocorra apenas após o trânsito em julgado. E o senhor é o relator dessa ação. Existe a possibilidade de o senhor conceder uma liminar ou agora, ou em breve, ou nos próximos dias, e essa liminar concedida liberaria da prisão o ex-presidente Lula? Existe a possibilidade de o senhor expedir essa liminar, ministro? A liminar no processo objetivo é atribuição do colegiado, do plenário. O relator não atua. E como eu acabo de dizer, o processo não envolve este ou aquele cidadão. Nós estaremos aí simplesmente emitindo uma tese sobre a viabilidade ou não dessa prisão. Surgiu um fato novo, daí o pedido do partido, que foi a evolução de entendimento do ministro Gilmar Mendes, que inicialmente votara contra o deferimento da liminar. E aí houve um placar apertado 6-5. Agora, ele mudando de posição, talvez o tribunal implemente a medida. Se implementar por via de consequência, não na linha direta, essa medida poderá beneficiar o ex-presidente Lula. Mas precisamos aguardar a sessão plenária de quarta-feira, dia 11 de abril. E caberá à presidente Carmen Lúcia colocar em votação? Caberá uma decisão dela? Não. É uma petição e eu levo em mesa. Não há necessidade de pauta. Ou seja, não há necessidade de designação de dia. Eu levo em questão de ordem. O senhor vai levar em questão de ordem e aí caberá ao plenário decidir ou não pela liminar. Se pronunciar a respeito. E vamos ver como os colegas, como a ilustrada maioria, decidirá a respeito. Ministro Marco Aurélio Mello, como um ministro do Supremo Tribunal Federal que esteve participando do julgamento de mais de 11 horas do habeas corpus de ontem, impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, que repercussão teve para o senhor essa decisão rápida que surpreendeu a todos do juiz Sérgio Moro? Os fatos estão se precipitando, mas nós precisamos marchar com temperança, com tranquilidade. Os fatos estão se... Não faço crítica ao colega de Curitiba, né? Mas fui surpreendido, porque o noticiário em geral apontava que somente se teria uma decisão nesse sentido daqui a uns 10 dias. E hoje à tarde chegou a notícia do ato do juiz Sérgio Moro. Agora aguardemos que a ordem jurídica realmente impere, né? E que cada qual cumpra o seu dever. O senhor tem o entendimento, manifestou o entendimento ontem, de que a prisão ela deva ocorrer apenas após o trânsito em julgado, né? Esse foi o entendimento do senhor. O senhor acredita, espera e gostaria e vê alguma brecha não, mas alguma possibilidade de esse entendimento voltar a prevalecer em curto prazo, ministro? Olha, é sempre possível. E o colegiado é uma caixa de surpresas, né? Nós temos aí o somatório dos votos. Eu submeterei, como não posso deixar de fazer, o requerimento do partido, que é o requerente da declaratória de constitucionalidade, ao plenário. E o plenário deliberará a respeito. Vamos aguardar. Ministro Marco Aurélio Mello, o senhor disse que vai colocar em questão de ordem na sessão plenária de quarta-feira. Portanto, temos aí uma notícia importante. O ex-presidente Lula, né, deve ser preso amanhã. Pelo menos há uma ordem de prisão decretada. Ele será preso amanhã. Então, apenas na quarta-feira ocorrerá qualquer medida ou poderá ocorrer uma medida que libere o presidente. Até lá, ele deve permanecer preso, pelo menos no que diz respeito... Vamos esclarecer bem. O processo objetivo não envolve o presidente. Perfeito. Ele poderá, sim, ser beneficiado, como tantos outros condenados em segunda instância, por um pronunciamento favorável nesse processo administrativo do colegiado.
será uma consequência. Agora, é claro que os advogados do ex-presidente deverão estar aí manuseando instrumentos para evitar a custódia dele, ex-presidente. Temos que esperar e ver o que ocorrerá nos próximos dias, nas próximas horas. Quando o senhor diz que os fatos estão se precipitando, o senhor se refere à rapidez do juiz Sérgio Moro em decretar a prisão, o tempo entre a decisão do TRF4? Não, eu reconheço que a justiça deve ser célere, mas deve ser célere de forma linear em relação à jurisdição como um grande todo. A decisão surpreendeu, sem dúvida alguma, a todos. Eu, como cidadão e como juiz, fiquei surpreso. O senhor acreditava que essa prisão levaria mais tempo para ocorrer? Eu não sei se no processo que esteve ou está em curso no Regional Federal da 4ª Região, aí em Porto Alegre, se já foram esgotados todos os recursos e se houve ou não publicação do acordo considerada a última decisão. Isso tem que ser analisado por quem de direito, e não sou eu. Tem que ser analisado pelos defensores do ex-presidente Lula. Ministro Marco Aurélio Mello, existe uma movimentação no Congresso Nacional para se aprovar uma PEC que deixe mais clara na Constituição a posição do texto sobre prisão em segunda instância. E, claro, uma PEC que deixaria claro o entendimento de que a prisão deve ocorrer após a condenação em segunda instância. Se essa PEC ocorrer, o senhor consideraria constitucional e ela se aplicaria ao ex-presidente Lula? Nós temos aí um obstáculo à aprovação de qualquer emenda constitucional, que é a intervenção na minha cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, né? E, de qualquer forma, para mim, pelo menos, o texto hoje existente é muito claro, no que revela que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Mais claro do que está na Constituição Federal, eu não consigo perceber que possa haver um preceito. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigado pela entrevista. Só hoje, o senhor falou uma satisfação, e eu estou falando muito a vocês. Isso vai gerar ciúme. O senhor conversou hoje com a gente no Timeline, ministro. E o senhor, de forma muito elegante, falou que foi repreendido pela sua esposa por conta da sua postura, da forma como o senhor dialogou com as... Porque depois de 45 anos casados, né, não há repreensão que é da parte dela, que é da minha. Nós conversamos simplesmente. E ela achou que eu fui muito incisivo com as duas colegas de plenário, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. E eu estimo muito as duas. Mas o senhor não gostou muito da atitude da presidente Carmen Lúcia de colocar o habeas corpus do ex-presidente Lula eu continuo convencido que não haveria essa celeuma toda se tivéssemos, e eu liberei os processos em dezembro de 2017, enfrentado essas duas ações declaratórias de constitucionalidade. Foi o que eu disse ontem, a estratégia acabou vencendo. Para fechar e só para descontrair, ministro Marco Aurélio Mello, como um bom flamenguista, o senhor está torcendo para Renato Portaluppi deixar o Grêmio e assumir o Flamengo? Eu torço para o que for melhor para o Flamengo. Eu creio que ele está muito bem no Grêmio, né? Está bem demais. Bem demais. Isso aí, dando alegrias, né, aos gremistas. Com certeza. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigado por ter nos atendido. Um bom trabalho. Uma satisfação imensa ao falar aos ouvintes da